E essa conversa é franca mesmo e séria. Eu tenho aqui o mestre em Direito Civil, o advogado Tarik Castilho. Tarik, obrigado pela presença aqui. Muito bom dia. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu, Otávio, e eu queria agradecer a oportunidade de contribuir com vocês para trazer informação de qualidade para o homem do campo. Bom, nós vamos falar sobre partilha de bens no agronegócio. Partilha de bens, herança e divisão é sempre sinal de alguma confusão. Até rimou aqui, hein? Qualquer divisão é sinal de alguma confusão. E não seria diferente no agronegócio também. Eu quero agradecer ao Silmar César Mira, que recomendou o Tarik como sendo um especialista nesse assunto, porque a gente, de vez em quando, sempre está falando desse assunto. E a gente sabe que a sequência do agronegócio em família ou da propriedade em si, ela tem uma série de agravantes e de complicantes. É um tema recorrente aqui no nosso programa, né? Mas você veio me falar que eu estava lendo um material aqui e parece que, através de um caso que você estava me contando rapidamente aqui, que agora você vai esmiuçar, que foi no Distrito Federal, abriu-se uma prerrogativa e uma... Como é que a gente diz? Um precedente. Um precedente, e juridicamente é isso. A partir do momento que você tem um precedente, tudo que estiver girando em torno de algo que seja semelhante àquele acontecimento, o precedente prevalece e orienta, norteia o julgamento e a decisão de juízes e o encaminhamento de advogados. Bom, vamos lá, Tarik. Exatamente. Que caso foi esse? O caso foi o seguinte, Otávio. Um casal casado há muitos anos, ele começou a se utilizar do que nós chamamos, e agora está muito em voga, da holding patrimonial. Eu sei, eu monto a empresa, coloco todos os bens na empresa, né? E é tudo, eu administro e está tudo aqui e tal, você é minha sócia, etc. e tal, até que... Até que chega o divórcio, né? E o que aconteceu especificamente nesse caso? O casal foi até um divórcio consensual, tá? Com o mesmo advogado, então parecia tudo bem. Mas o que é que ocorreu? Durante a partilha, os bens do casal foram levados, foram listados, e um deles, que eram as cotas patrimoniais dessa holding, foi apresentada só que pelo valor de aquisição das cotas, pelo valor de emissão das cotas. Geralmente nós fazemos essas emissões por valores baixos, R$1 por cota, e depois disso os bens são vertidos lá. E o que isso levou? Isso levou a uma desproporção na partilha, porque todas as cotas dessas holdings patrimoniais permaneceram com um dos cônjuges e o outro recebeu o valor em dinheiro proporcional. Peraí, não é mais ou menos como o imposto de renda, onde o bem declarado permanece aquilo, porque se você ficar reacertando o bem a cada ano, vai valorizando o patrimônio, mas vai aumentando o que você tem que pagar para a Receita. E, ao final, quando é feita a herança ou a venda, é que se faz a atualização. Não aconteceu isso, então? Não aconteceu isso e é muito parecido com o caso que você trouxe. Eles fizeram a partilha pelo valor original e uma das partes ficou com um imenso patrimônio imobiliário preso sob aquela holding. E existe um outro caso muito similar que vai justamente na linha do seu comentário, Otávio, que é o seguinte: foram terras adquiridas muitos anos antes, logo no início do casamento, e que foram partilhadas pelo valor contábil, pelo valor declarado no IR, e que era muito inferior ao valor efetivo das terras, depois dos investimentos com abertura, com produção, e a própria produtividade real do imóvel. Bem, como é que o caso chegou ao Supremo e como ele foi... quem é que se sentiu lesado, quer dizer, e quem é que levantou a lebre? Nesses casos em particular, as lebres foram levantadas pela esposa. Tá? E por quê? Porque ela estava desligada da atividade rural. Nós conhecemos alguns casos no interior de São Paulo, principalmente, em que o empresário do agronegócio é a mulher. Mas esses dois casos, interessantemente, foram levados pelas mulheres contra os seus ex-maridos pela desproporção dessas cotas. E veja, em casos sempre de separação consensual com o mesmo advogado. Então, a regra é,
Se a partilha for feita de maneira desproporcional, ainda que nós tenhamos os dois agindo em consenso e de maneira assessorada por um mesmo advogado, isso não é regra de que não haverá nulidade. Então, quer dizer, a situação ela pode ser revista, então. E esse precedente foi aberto por esse caso depois do julgamento do Supremo. Exatamente. Do Superior Tribunal de Justiça. Perdão. E aí é sempre interessante nós imaginarmos como é que o empresário do agronegócio pode se utilizar dessa informação. Porque nós estamos aqui falando de prejuízo manifesto. Muitas vezes a animosidade, a briga natural do divórcio pode levar a isso. Mas o empresário, a meu ver, e isso é muito comum nas outras áreas, ele tem que se habituar a se preparar e tratar antecipadamente o risco. E nós sabemos que uma discussão judicial, seja ela com base em fatos reais ou não, ela pode ter impacto na atividade. Então, em geral, é importante que o empresário se prepare e vá tratar disso muito antes do evento acontecer. Agora, fica aqui a pergunta. Se foi uma separação, um divórcio consensual, não teve litígio, não teve briga, sei lá, foi de comum acordo, pode ser visto como dolo ou má intenção o fato de fazer esse tipo de partilha? E aí a outra parte, por exemplo, podia não estar bem assistida, mas como foi o mesmo advogado que você falou, como é que ficou esse negócio com 2 pesos e 2 medidas? Veja, a pergunta é excelente. Nós podemos sim considerar isso dolo, tá? No direito civil, o dolo ele existe quando uma das partes se aproveita da inexperiência ou da ignorância da outra para gerar nela uma ideia falsa da realidade. Então, eu omito uma informação, ou eu trago uma informação inverídica e te levo a tomar uma decisão que você não tomaria se soubesse a verdade. Está me enganando. Exatamente. E nesse caso, particularmente, o engano, o engodo, a mentira veio de uma das partes que estava dizendo que as empresas estavam sofrendo muito e estavam com um resultado econômico pífio, baixo, extremamente ruim. Por isso, em tese, o valor das cotas era superior ao valor real da empresa. E isso que levou ao dolo, né? Essa lesão, essa desproporção. Isso pode acontecer também sem que haja dolo, mas desde que haja um erro, um equívoco tão grande pela inexperiência de uma das partes que leve a essa divisão desproporcional. Como é que é o encaminhamento da decisão de anular esse tipo de testamento que foi feito, partilha no caso? Aí. Como é que é a decisão de anular isso? E aí as partes têm que entrar cada uma com um advogado? São processos diferentes? Como é que é? Veja, nós podemos pedir a anulação da partilha até 4 anos depois da homologação dela em juízo. Esse é o prazo. Passado, depois se for caduca. 4 anos e 1 dia... Caducou. Exatamente. Agora, em geral, uma forma de você evitar essa discussão é que os 2 cônjuges sejam assessorados por advogados independentes. Isso é uma grande forma de evitar essas discussões. A outra é que, lá atrás, no casamento, nós façamos uma discussão que, em geral, não é muito habitual no Brasil, mas é muito importante, que é discutir qual vai ser o destino dos bens no caso de divórcio por meio de um pacto antinupcial. Então, as 2 partes já se preparam para as discussões, mas não porque elas antevêm o divórcio, mas porque elas têm que se proteger pela atividade que exercem. Então, o empresário do agronegócio, que em geral age pessoalmente, não por meio de pessoas jurídicas no Brasil, até pelos incentivos tributários, ele tem que se preocupar particularmente com isso. Quer dizer, a ação é preventiva, você tem que ser proativo, então, é Exatamente. Isso. Porque aí porque acontece muito que eu tenho, a propriedade é minha, já herdei, não sei o quê, aí a pessoa casa... A mulher casa comigo, mas ela não vem de uma tradição disso e daquilo. Eu é que sei gerir, eu é que sei fazer e tal. É necessário que ela se atente a isso também, né? Exatamente. Os dois. A proteção sempre para os 2. E nós não podemos deixar de lembrar que esses casos de anulação, eles, como você bem lembrou, eles derivam de uma má intenção de uma das partes para obter uma vantagem que o direito não ia permitir ordinariamente. O direito ele sempre trabalha numa tentativa de manter o equilíbrio
e manter a justeza das decisões. Cada um sai com o que é seu, e a lógica disso é aquela ideia secular de que o casal, mesmo que um não trabalhe ou ambos trabalhem em áreas diferentes, ao longo da vida eles contribuíram, bem ou mal, para a produção da riqueza da família e para o sustento geral. Então, Tarik, mas isso, de certa forma, já não se tornou mais comum, posso estar sendo ingênuo aqui, através de contratos que você faz quando você casa. Antigamente, todo casamento era com comunhão total de bens. Aí passou a ser comunhão parcial de bens. O que eu tenho até aqui é meu, o que você tem até ali é seu. Daqui para frente, o que for de conquista conjunta vai ser partilhado de forma diferente. Isso mais ou menos não está já meio acordado? Está parcialmente acordado quando a gente fala da comunhão parcial, justamente como você bem definiu, que é os bens que são adquiridos durante o casamento são passíveis de serem divididos, mas é importante nós lembrarmos que às vezes, e eu vou dar aqui um exemplo tirado da cartola, não está num caso meu anterior, mas vamos supor que eu tivesse terras herdadas, mas ao longo do casamento eu as vendi e comprei outras em outro lugar, fui explorar outras atividades, eu era da soja, vim agora para a pecuária. E esses bens podem ser considerados, na medida em que haja só a venda de um para a compra do outro, então partilháveis também. Essa discussão ela não se faz tão simples ao longo da vida. Porque você mudou a forma de obter o rendimento. Exatamente. Talvez com aquele bem que você tinha antes, você não conseguia. Você teve uma visão de negócio onde você iria obter uma renda maior. Por isso você se desfez de um bem para um outro bem que aparentemente é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É um outro tipo de investimento. Não é isso? E a transformação desse investimento pode levar esse novo bem a ser partilhado. Pode levar, pode. Não é regra, mas em geral é o que acontece. Bom, o assunto é longo, acho que a gente vai ter que fazer um outro capítulo outro dia. Mas, de forma geral, quais são você que me assiste aí, e todo mundo vai ter que partilhar alguma coisa na vida uma vez, né? Seja por separação, seja por falecimento, seja por desfeita de sociedade, todo mundo vai ter que partilhar e dividir alguma coisa, tomar uma decisão alguma vez. Quais são as recomendações gerais nesses casos específicos? A principal é antecipar essas discussões. Então, preparar isso por meio de um pacto antinupcial e com assessoria sempre de um advogado de confiança. A segunda e muito importante os contratos das empresas que nós vamos criando ao longo da vida, eles sempre têm que ser cuidadosamente elaborados, porque nós podemos ter esses eventos que vão ter um impacto direto sobre a empresa, como o divórcio ou o falecimento de uma das partes, e lá é que eu vou estipular como é que eu vou fazer a avaliação da participação das partes, das cotas e como é que elas vão ser pagas. E isso pode trazer previsibilidade para evitar aqueles impactos drásticos sobre o negócio. Melhor prevenir do que remediar, certo? Exatamente. Essa é a base do direito, dos negócios e da vida. A prevenção salva. Se deixar acontecer, às vezes você sai salvo também, mas com água até o pescoço, meio afogado e pagando caro ainda por cima. Exatamente. E às vezes é melhor conversar e chegar num acordo do que deixar ir direto para a justiça. Em geral, uma briga, todo mundo sai um pouco rasgado, roto e amassado depois de uma briga. E não é moda não, porque agora a roupa rasgada está na moda, mas aí é de briga mesmo, é de arranhão. Tarik, muito obrigado pela participação, presença, e deixa os seus contatos aqui para quem quiser conversar com você sobre esses e outros assuntos. Vou deixar assim, eu agradeço bastante. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, Otávio, e contribuir com a produção de informação de qualidade. Tá. O seu contato é o que está na tela ali. Eu não consigo ler aqui. francoadvogados.com. Lá você vai achar a nossa equipe e os contatos do nosso escritório. Ok, muito obrigado. Uma boa semana para você que está só começando. É verdade.